Uma boa tarde a todos. Iniciamos a gravação da nossa aula. Bom, como na última aula, como todos devem lembrar, nós iniciamos um novo assunto, né, que é produto interno. E como assim, uma parte significativa dos alunos, assim, da turma não estava presente na última aula. Então, fazer uma revisão rapidinho do que a gente viu. Ok, você deve estar vendo aí, né? Bom, produto interno. Produto interno, como nós começamos a ver, ele é uma função cujo domínio é um espaço vetorial, produto cartesiano com ele mesmo, e o contradomínio é o conjunto dos números reais. Então, essencialmente, o que essa função faz? Ela pega um par de vetores, né, vetores U e V, um par ordenado de vetores. Esses vetores podem ser quaisquer coisas, podem ser elementos do Rn, pode ser polinômios, pode ser matrizes, pode ser coisas abstratas, e associa esse par de vetores a um número real. Assim, existem muitas notações para o produto interno. Em geral, utiliza com ponto, assim, produto interno de U com V é U.V, mas pode ser assim com esses colchetes, aqui, esses brackets. E uma função, não é qualquer função, né, que pega um par de vetores e associa o número real que é chamada produto interno. A função tem que satisfazer essas propriedades aqui. Então, elas são: produto interno de U com V é igual ao produto interno de V com U. Ou seja, o produto interno é comutativo, independe da ordem que você escolhe os vetores. Produto interno de U com a soma de V com W é igual à soma dos produtos internos de U e V com produto interno de U com W. Então, ele tem uma propriedade de distribuição do produto interno em relação à adição de vetores na segunda entrada. Uma outra propriedade é que para todo alfa real vale o seguinte: o vetor alfa U, ou seja, o número alfa vezes o vetor U, isso que vai resultar no vetor alfa U, produto interno com V, é o mesmo que a gente pegar o vetor U, o vetor V, calcular o produto interno deles, isso aqui vai dar o número real, pega esse número real e multiplica pelo número alfa. Assim, modo de dizer, assim, esse número real alfa pode sair do produto interno, desde que o alfa esteja na primeira entrada. E, por fim, um produto interno de U com U nunca é negativo, ou seja, um produto interno de um vetor com ele mesmo dá zero ou dá um número maior do que zero. Sendo que dizer que esse produto interno é nulo significa dizer que o vetor é o vetor nulo. Assim, se você pega o vetor nulo, calcula o produto interno do vetor nulo com o vetor nulo, dá zero. E se você tem um vetor que você não conhece qual que é, mas calcula o produto interno dele com ele mesmo e dá zero, você sabe que esse vetor é o vetor nulo. Tá? Então, qualquer função em qualquer espaço vetorial V que a gente inventar e satisfaça as propriedades é chamado de produto interno. Vou chamar a atenção para um pequeno detalhe, que aqui ele está definido no produto interno sobre os reais. E assim, na verdade, é uma simplificação para um primeiro contato que a gente tem com o produto interno, mas uma versão mais geral do produto interno, a gente poderia definir isso como um contradomínio sendo os números complexos. Aí a coisa fica um pouquinho mais complicada. Essas propriedades não são mais... Elas ficam modificadas. Por exemplo, essa primeira propriedade aqui, se a gente tiver no... Vou copiar tudo isso aqui, fazer como se fosse umas... Mesmo assim, que eu vou escrever aqui ainda não é muito preciso, mas assim, já serve para dar uma ideia. Trocar aqui dos reais para os complexos. Aqui um número
complexo. E esta propriedade aqui fica assim. Então, nos complexos, o produto interno não é simétrico. Quando a gente troca a ordem dos vetores, isso não resulta no mesmo número, como no caso dos números reais. Resulta no complexo conjugado do número que a gente tinha. Tem algumas outras propriedades que mudam, dependendo da definição. Você pode ter que esta daqui mude para complexo conjugado. Todo. Mas assim, isso depende da definição. Alguns definem assim, outros assim. Vai depender de... Assim, em geral... Deixa eu ver se eu lembro como é que é. Nos livros de matemática, a gente encontra... Não, a gente encontra assim, livros de matemática. Nos de física, assim. Tem um pequeno... entre os físicos e os matemáticos, aí tem um pequeno problema de comunicação e de linguagem. Como se define produto interno quando o vetor é complexo. Na verdade, ainda é mais complicado do que eu falei, porque assim, a gente pode definir dado espaço vetorial complexo, a gente pode definir um espaço vetorial chamado espaço vetorial dual daquele vetor, então, tecnicamente, isso aqui não é exatamente o mesmo V daqui. Mas daí dá real, né? Oi? Produto escalar dá real, daí não dá, né? Quando é o espaço dual pelo... Produto cartesiano do dual pelo... Não, porque vai depender dos vetores. Se for os dois do mesmo espaço, né? Que, a não ser que seja um assim, se for o mesmo volume. vetor, resulta... se for o mesmo vetor, resulta no número real. Por exemplo, se a última propriedade continuar a mesma. Tá? Mas, então, assim, para espaços vetoriais complexos, é um pouco mais complexo. Assim, a gente vai tratar principalmente do caso real, e daí a gente vai chamar a atenção porque for um pouco diferente. Mais ou menos como a gente fez com autovalores e autovetores. Né? A gente lida basicamente com o caso real, e a gente fala, quando é complexo, acontece isso e tal. É mais ou menos o que a gente vai fazer aqui, tá? Então, para um espaço vetorial real, nós definimos com essas 4 propriedades aqui. Na verdade, assim, é 4 modo de dizer, né? Porque aqui são 2, então são 5 propriedades. E destas 4 propriedades aqui, essa última aqui é meio bobagem, nem sei porque eu escrevi. Mas assim, fica como exercício para vocês demonstrarem essas propriedades aqui. Na verdade, essas. Vou incluir a última também, que eu não sei porque eu escrevi. Mas essas propriedades são Então, as propriedades que um produto interno precisa satisfazer são essas, e a partir dessas se deduzem essas daqui. Então, essas daqui não são... Essas que são propriedades derivadas das que definem um produto interno. Elas são: o produto interno do vetor nulo com qualquer vetor U no espaço vetorial resulta no número zero. Nós temos também a propriedade distributiva do produto interno em relação à adição vetorial na primeira entrada. Porque na definição tinha só na segunda, vale também para a primeira. E temos esta outra propriedade aqui, envolvendo multiplicação de vetores por escalares na segunda entrada. Semelhante a essa daqui. Ali não era o W, VW? Na onde? Na segunda, ali, ó. O W, VW, né? Aqui, né? Isso. Obrigado. Não, agora ficou o V, o W. Não, peraí. Era o W, VW. É esse que eu ia mudar. Agora dá certo. U, W mais VW. Ok. Essa última aqui nem precisava escrever, né? Porque não precisa ser uma soma de 2, soma de quanto você quiser, mas isso é imediato. Então, os exemplos de produtos internos, por exemplo, no espaço R2, para 2 vetores U, x1, y1 e v, x2, y2, nós podemos definir esta função aqui.
o ponto V igual a 3x1 vezes x2 mais 4 vezes y1, y2. Isso aqui é um produto interno. Assim, é só testar estas propriedades aqui e verificar que todas são satisfeitas. Ok? Só que esse aí é um, digamos assim, um produto interno inventado. Como se algum não fosse, mas enfim, esse é um inventado. O que se chama... Oi? Oi? Você Como falou assim? alguma coisa? Não? Ah, tá. O produto interno usual do R2 é definido assim. Para dois vetores quaisquer, o x1, y1, v, x2, y2, ele é o ponto V igual a x1 vezes x2 mais y1, y2. Ele é chamado produto interno usual porque a partir dele decorre a geometria que a gente conhece, geometria plana euclidiana, vem essencialmente desse produto interno. A gente pode definir algo semelhante para o R3, mas vamos direto para o Rn aqui. Então, no Rn, se nós temos dois vetores U, com coordenadas x1, x2, x3 é xn, e v, coordenadas y1, y2, y3 é yn, o produto interno usual ele é definido assim. U.v igual a somatória de igual a 1 até n de xi e yi. Tá? Aí fica como exercício para vocês mostrar que isso aqui é um produto interno. O que você tem que fazer? Verificam essas Propriedades aí. 5 propriedades. Outros exemplos de produto interno. Tá, novamente, aqui eu estou indo ligeirinho, porque assunto da última aula, né? Vou aproveitar que alguns de vocês não estavam presentes. No espaço P2, dados quaisquer vetores P igual a 2x² mais A1x mais A0 e Q B2x² mais B1x mais B0, verifique se esta função é um produto interno. P.Q igual a 2B2 mais A1B1 mais A0B0, testam lá as propriedades. No mesmo espaço, vetores escritos de maneira semelhante, verifique se esta função é um produto interno. Função P.Q igual a 2B2 mais A1B1. Então, fica aí tudo como exercício para vocês. Agora, a Isabelle não está mais entre nós, mas assim, tem até um de integral aqui que ela gosta bastante, que é o... Se nós temos o espaço V, do espaço das funções contínuas, no intervalo fechado AB, para dois vetores desse espaço vetorial, definimos a função f.g como sendo a integral definida de A até B de f de x, g de x dx, é para verificar se isso é um produto interno. Mais um exercício aqui. Novamente R2, temos dois vetores, U, x1, y1, v, x2, y2. Verificar se essa função aqui, U.v igual a 2x1, x2 mais y1 quadrado, y2 quadrado, é um produto interno. Todos esses exercícios aí, você só precisa verificar as propriedades. Se todas as propriedades forem satisfeitas, a respectiva função é um produto interno. Se uma não for, não é. Ok? O espaço vetorial euclidiano é um espaço vetorial real, de dimensão finita, no qual se está definido algum produto interno. Assim, na verdade, isso aqui, novamente, é uma coisa que depende do autor. O que nós chamamos de espaço vetorial euclidiano é um espaço vetorial real, de dimensão finita, que possui algum produto interno. Alguns autores definem o espaço vetorial euclidiano, o espaço vetorial real, de dimensão finita, no qual está definido o produto interno usual. Então, assim, depende da forma de linguagem. E na disciplina nós entendemos que euclidiano se refere a qualquer produto interno, ok? Em alguns livros, alguns textos vão achar
Não qualquer produto interno, mas o usual. Beleza? E último assunto da última aula, lá, o módulo de um vetor. Então, dado um vetor V de um espaço euclidiano P, nós chamamos de módulo, norma, ou comprimento de V, o número real, denotado assim, com 2 barras verticais em torno do vetor, e ele é definido assim, raiz quadrada do produto interno de V com V. Isso aqui sempre está definido porque uma das propriedades do produto interno é que o produto interno de V com V nunca é negativo, é um número real e nunca é negativo. Então, isso aqui sempre vai ser um número real não negativo, portanto, você vai poder extrair a raiz desse número. Então, isso aqui está sempre definido para todo vetor. Ok? E aí, no Rn, o módulo do vetor, o comprimento do vetor, ou a norma do vetor, é escrito assim. Então, se nós temos no R2, digamos, isso com o produto interno usual. No R2, o módulo do vetor é igual a xy, é R2, vou pôr aqui com o produto interno usual. Tem esse módulo, tudo, o jeito que se definiu aqui, é dependente do produto interno. Então, assim, se a gente muda o produto interno, muda o tamanho do vetor. Professor, Oi? a questão do espaço euclidiano não está justamente em relação à norma euclidiana, se é a distância no espaço? Então, alguns autores definem assim. Ah, pode crer. Tá? Mas então, quando o produto... vou terminar de fazer a conta aqui. Mas, assim, como eu disse, o que se chama de produto de espaço euclidiano muda de acordo com o autor. X mais y quadrado. Quando a gente está no produto interno usual, a norma do vetor fica isso daqui. Né? Isso aqui é o teorema de Pitágoras. Né? A gente... Vou fazer com segmentos aqui. Então, se nós temos um vetor com coordenada xy, um ponto com coordenada xy no R2, a distância da origem até esse ponto, a distância euclidiana da origem até esse ponto, é a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Porque essa componente que é essencialmente x, essa aqui, o y. Então, o tamanho da hipotenusa aqui, pelo teorema de Pitágoras, é raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. E, do ponto de vista que nós estamos vendo aqui de produto interno, nós definimos
o comprimento de um vetor dessa forma, como a raiz do produto interno do vetor com ele mesmo, e daí esse comprimento fica dependendo do produto interno que a gente está usando. Se a gente usa aquele primeiro exemplo lá que a gente viu lá, esse daqui como produto interno, então, vou até copiar esse aqui para a gente fazer. O mesmo vetor, no R2, com produto interno. Módulo do vetor, pegar o mesmo vetor aqui, x e y. Como isso aqui vai ter o 3, aqui vai ter o 4. A gente muda o tamanho do vetor, embora o ponto seja o mesmo. Vou botar aqui. Esse ponto aqui continua o mesmo, só que daí, com essa distância definida com esse produto interno não usual, a distância entre a origem e esse ponto xy não é mais raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, mas é raiz de 3x quadrado mais 4y ao quadrado. Então, muda a nossa noção de distância dependendo de como a gente define o produto interno. A gente vai ver mais adiante que muda a noção de ângulo entre vetores também. Só que assim, só tem uma que coincide com... É o que a gente chama de geometria euclidiana, né? Que é a da nossa experiência desde criança, lá, teorema de Pitágoras e tudo mais, que envolve o produto interno. Usual, né? Produto interno usual. Então, assim, por isso que eu reforço, mais uma vez ainda, que alguns autores definem como o Solen perguntou, né? Que o espaço vetorial euclidiano é aquele que tem a norma euclidiana, que essencialmente a norma euclidiana advém do produto interno usual. Então, dependendo do livro que vocês forem ver, pode estar assim. Dependendo do livro, assim, qualquer produto interno, você já chama aquele espaço de espaço vetorial euclidiano. Se você consegue definir, lá no espaço vetorial real, dimensão finita, você consegue definir algum produto interno, que chama esse espaço vetorial euclidiano. Tá? Professor, posso só Oi? fazer uma dúvida? Mas o produto interno não está associado com a métrica do espaço, no caso? Ou eu posso definir qualquer produto e a métrica é diferente daí? Depende do que você chama métrica, que você chama o que é? A distância entre A questão pontos? da distância, né? Porque ali a gente definiu um outro produto interno, aquele 3 mais 4, mas daí a gente definiu a distância também ou só redefiniu o produto escalar? Então, a distância, assim, na verdade, é assim, é possível definir norma sem definir produto interno. Definir, essencialmente, tamanho do vetor sem definir produto interno. Essencialmente isso. Não é o que a gente está fazendo aqui. A gente está definindo tamanho baseado na definição do produto interno. Então, assim, se você pegar uma régua aqui e medir isso aqui, para todos os vetores x e y, isso aqui vai concordar com apenas uma definição, que é essa daqui, né? A definição de comprimento baseado no produto interno usual. Só que você pode definir, assim, do jeito que nós fizemos aqui, ó. Nós chamamos que produto interno é qualquer coisa que satisfaça essas 5 propriedades aqui. Nós definimos que o tamanho de um vetor é simplesmente isso daqui. Então, assim, o tamanho que a gente está chamando aqui no sentido mais abstrato não é o tamanho medido com a régua aqui, necessariamente. Tá? É o tamanho dado por isso aqui. E, assim, pode parecer uma coisa meio retardada fazer isso, e meio que em geral é. Mas tem que levar em consideração que isso aqui é uma coisa extremamente geral. Né? Como a gente viu aqui em cima, a gente pode definir, na verdade foi como exercício para vocês essas coisas aqui, mas vocês vão verificar aqui, por exemplo, isso daqui é um produto interno entre polinômios. Então você pode definir o tamanho de um polinômio. O que não tem a ver necessariamente com a distância que você mede com a régua, porque como é que você vai medir um polinômio com a régua? Da mesma forma, funções contínuas.
Para você mostrar, isso aqui vai ser um produto interno também. Então, você pode definir o comprimento de uma função, ou módulo de uma função, ou módulo da função não é simplesmente pegar f de x e pôr módulo. O módulo de uma função vai ser f vai ser raiz de f.f, que é raiz isso aqui. Nesse sentido. Esse é o tamanho da função. Tá? Então, é uma coisa abstrata, que assim, pode não ter sentido geométrico, no sentido de geometria que a gente mede com régua e compasso e tudo mais, porque essa geometria é a geometria euclidiana. Geometria euclidiana. Aqui é uma coisa mais geral. Assim, se não precisa estar na geometria euclidiana, ela é um caso particular. Né? Mas assim, se não precisa, tá isso. Pode dar com polinômios, com matrizes, lá, matrizes 7 por 3. Você pode calcular o tamanho de uma matriz 7 por 3. Se você definir um produto interno entre matrizes 7 por 3. Tá? E daí isso tem sentido de medição com a régua? Não tem. Da mesma forma, bom, beleza. Então, você consegue assim, falar de comprimento de vetores, mesmo quando os vetores não têm sentido geométrico. Né? Geométrico de você desenhar numa folha de papel. Então, assim, você não consegue medir com a régua o tamanho da maioria dos vetores ainda. Então, nesse sentido, por que eu tenho que dizer que essa aqui, a distância entre o tamanho desse vetor xy ele precisa ser medido com a régua, se em outras situações não tem como. Entende? Isso que é uma generalização da ideia de tamanho do vetor. E daí só vai coincidir com a nossa experiência cotidiana aí quando a gente está lidando com o produto interno usual. Por isso que é chamado usual, porque ele é o que é o certo. O que se usa, né? Não, tranquilo. Beleza? Não, eu perguntei porque, propriamente, em relatividade, você define distância sem medir com a régua, né? Só assim, na verdade é que lá tem uma complicação extra. Não, sim, mas eu sei que isso é muito formal, né? Você define uma distância, né? Só que lá, assim, novamente, assim, lá não é especificamente distância, porque ela não... assim, ela não é uma norma, não é uma norma que advém do produto interno, porque o que você define lá, o produto que você define lá, não é um produto interno. Sabe por que não é um produto interno? É muito fácil ver. Porque já estudou relatividade geral. Não satisfaz essa propriedade aqui. E essa aqui, ela é satisfeita, inclusive, quando o espaço é complexo. Se você pega o produto interno de um vetor com ele mesmo, ele pode dar zero, inclusive quando o vetor não é nulo. Né? É o chamado vetor tipo luz. Né? Ah, sim. Então, assim, ele não, estritamente falando, aquilo não é uma norma, não é um compromisso. Assim, aquilo não é uma norma, não é uma outra coisa, é uma métrica. E, assim, tecnicamente, aquilo a gente mede com régua e com relógio. Então, assim, e aquilo, assim, localmente, ele satisfaz a geometria euclidiana. É um dos postulados da teoria. Quando está na relatividade especial, aquele espaço todo ele satisfaz a geometria euclidiana, só que não é só medida com réguas, mas com réguas e com relógios, dada a finitude da velocidade máxima de propagação de sinais no nosso universo, que é o único que existe. Mas, mesmo na relatividade geral, localmente, ou seja, quando você... É o esquema da Terra ser plana, né? Tipo, tranquilo. A Terra globalmente não é plana, mas assim, se você pega uma região pequenininha, ela parece plana. Lá vai acontecer a mesma coisa, né? Pode estar na vizinhança de um buraco negro, um troço distorcido. Se você pega uma região bem pequenininha, vai ser... Questão de escala ali, né? Que não... Oi? Questão de escala, que não dá, digamos assim, não dá tempo de ser significante o efeito relativístico, né? Exato. Mas quando é local apenas, né? Mas assim, novamente, aquilo não é que distância é uma coisa que tem a ver com norma, e o que a gente tem em relatividade especial ou geral não é uma norma, porque
o chamado produto interno de Minkowski não é um produto interno, porque não satisfaz essa propriedade aqui. Salem, não sei se o Boninho vai falar disso, mas que na verdade a estrutura geral se baseia em 3 estruturas, que na verdade é bem parecido, que é, né, produto interno, norma e métrica. Todo produto interno vai gerar uma norma, toda norma consegue gerar uma métrica, só que nem toda métrica é gerada por uma norma e nem toda norma é gerada por um produto interno. Essencialmente, como é que se tem? Por exemplo, o Boninho mostrou como é que a partir de um produto interno você constrói uma norma. Você tem um produto interno, e aí você vai definir que a norma desse produto, a norma gerada por esse produto interno é a raiz quadrada do produto interno do vetor com ele mesmo. E aí, para a norma gerar a métrica, o que é a métrica? A métrica é uma função que associa 2 pontos a um número real. Basicamente, a distância entre os 2 pontos, se você quiser imaginar assim. Como é que se define a distância de x até y? Como a norma de x menos y, né? É só fazer isso. Só que tem um negócio que nem toda métrica é gerada por uma norma e nem toda norma é gerada por um produto interno. Mas, assim, tudo é feito, por mais que pareça loucuragem, tudo é feito para tentar preservar as propriedades mais essenciais que a gente tem quando a gente mede algo. Por exemplo, ser positivo ou satisfazer a desigualdade triangular, esse tipo de coisa. A distância entre dois vetores é justamente o próximo assunto, que é justamente o que o Leonardo falou, né? Distância entre U e V é a norma de U menos V. Assim, eu não vou falar disso, mas como o Leonardo comentou, assim, do jeito que a gente está definindo aqui, tudo está se baseando no produto interno. Mas é possível definir norma sem você ter produto interno. Eu acho que eu comentei por cima isso, mas assim, eu não vou falar disso na disciplina aqui, mas é possível, assim, você... Assim, a gente vai ver a seguir que a norma, definida dessa forma, tem algumas propriedades, e daí a gente vai dizer o seguinte, tá, a gente vai generalizar, né? Então, esquece como que a gente obteve essa norma, a gente sabe que essa função norma satisfaz um conjunto de propriedades. Agora, a gente diz assim, tudo o que satisfizer essas propriedades, a gente vai chamar de norma. E daí existem algumas funções que satisfazem as propriedades, mas que não tem como vir de um produto interno. Acho que o professor de cálculo numérico falou disso, né, quando ele deu normas, né? Se eu não me engano. Não, escutem o que ele fala, aquele cara, assim, não é para todo mundo, não é todo mundo que eu admiro, assim, mas, cara... Não, mas é justamente por isso a dúvida, né? Porque você tem as outras normas lá que não são euclidianas, mas são equivalentes, né? Que não estão necessariamente associadas. Quer dizer, os caras falam que tem uma questão de distância ali, né, naquelas normas, mas não no sentido de distância que a gente está se referindo aqui, né? Isso. É que para mim é meio confuso esses conceitos. Né? É que eu acho que é uma questão de linguagem, né? É que quando fala em distância, a gente já pensa em distância, sei lá, que a gente mede com régua. Assim, é porque você chama... Poderes da física, né? Sei lá, chama isso de distância e depois se chamam de distância linha, ou distância til. E assim, é isso que a gente está lidando, essa distância til, do qual a distância é um caso particular. Ok? Tranquilo, valeu, professor, valeu, Leonardo. Bom, então, é isso, a distância entre dois vetores é a norma da diferença entre eles. Por quê? Porque se a gente for aqui de novo no GeoGebra, deixa eu apagar isso aqui. Vou pegar esse vetor aqui, esse vetor aqui. Como que a gente calcula a distância entre esses dois vetores? Lembrando que existe uma associação de 1 para 1 entre as setas e os pontos. Então, essencialmente, a distância entre esses dois pontos. O que é? Bom, ele é o tamanho desse vetor aqui, né? E o tamanho desse vetor é o tamanho da diferença entre os vetores. Por quê? Porque se eu pegar esse primeiro vetor, se eu mudar as cores deles aqui para ficar mais fácil de falar. Verde, azul, vermelho. Tá? Então, se pegar o vetor verde, eu quero saber, inicialmente, aqui a distância entre esses dois vetores, aqui, o verde e o vermelho.
Eu sei que a distância entre eles é o comprimento desse vetor azul aqui. Esse vetor azul, o que ele é? Bom, se eu pegar o vetor verde, somar com o azul, eu obtenho o vermelho. Então, isso significa que o azul é a diferença do vermelho com o verde. O tamanho do vetor azul vai ser o tamanho do vetor vermelho menos o vetor verde. Ok? E é daqui que vem essa definição. É claro que, novamente, isso aqui está dependendo da norma, que, por sua vez, está dependendo do produto interno. Às vezes, muda o produto interno, o comprimento em numérico, ali, a noção ali do quanto é, vai mudar. Mas, assim, é daqui que a gente tirou essa ideia de escrever assim. Ok? Tem também um caso que eu esqueci de mencionar, que o produto, a norma pode não vir do produto interno ou pode vir. E a distância pode vir de uma norma ou não. Mas a norma que gera essa distância também pode ser uma norma que não vem do produto interno, né? Então é uma loucuragem. Tem um monte de casos particular. Nesse caso, acho que né? Nesse caso, é a distância em função da norma que está em função do produto interno. Nesse caso é assim. É assim que nós definimos. Assim, tudo está dependendo do produto interno aqui. Uma questão da nomenclatura. Quando o módulo de um vetor é 1, a gente chama esse vetor de vetor unitário. E também dizemos que esse vetor está normalizado. A razão dessa nomenclatura é a seguinte. Todo vetor não nulo, V, pode ser tornado um vetor de norma 1 se fizermos essa operação aqui. Pegarmos o vetor e dividirmos por seu módulo. Tá? Aí fica um exercício para vocês simplesmente calcular o tamanho desse vetor, que vocês vão ver que ele tem comprimento 1. Independentemente do comprimento de V, desde que V não seja vetor nulo. Então, todo vetor que não é vetor nulo, assim, dado um vetor que não é vetor nulo, a gente pode, a partir dele, encontrar um vetor que tem norma 1. Tá? Como a gente faz isso? A gente pega o vetor original e divide por sua norma. Por isso o nome normalizado para vetor que tem norma 1. E, então, ó, a última aula foi até aqui. Dúvidas? Até aqui? Não, acho que tranquilo. E aí, o módulo de um vetor ele tem essas propriedades aqui. Módulo, ou norma, ou comprimento do vetor tem essas propriedades. Então, assim, indo naquela linha que o Leonardo estava falando, quando a gente define, a gente pode definir a norma de um vetor dizendo que é qualquer função que satisfaça as propriedades aqui. Tá? Não é o que a gente está fazendo aqui, mas assim, é um caminho para se definir, e daí, nesse sentido, existem funções que satisfazem essas propriedades, que daí a gente vai chamar de norma, mas que não vêm de um produto interno. Que é muito louco, né? Mas enfim, não é o que a gente está fazendo aqui, só uma curiosidade. Assim. O que a gente está fazendo é o seguinte, dado um produto interno, a gente construiu a norma, e essa norma, nós verificamos que ela satisfaz essas propriedades aqui. A primeira é que o módulo de um vetor nunca é negativo. E, novamente, dizer que o módulo do vetor é nulo significa que o vetor é um vetor nulo. O comprimento de um vetor multiplicado por um número alfa não é o número alfa multiplicado pelo comprimento do vetor, mas é o módulo de alfa multiplicado pelo módulo... É engraçado que o próprio módulo que a gente tá pegando no alfa é uma norma, né? Só que uma norma em R. E assim, e convém notar aqui o seguinte, que embora aqui estejam ambos denotados da mesma forma, essas quantidades são muito diferentes. Isso aqui é o módulo de um vetor. Desculpa, perdão, já falei errado. Esse aqui é o módulo, quer dizer, é um vetor também, mas assim, especificamente é o módulo de um número real. Então, essa primeira barra dupla aqui é módulo de um número real. Ok?
Só que ele é uma norma também, né? Uma norma do R. Só que os dois são normas, só que um tá agindo Sim. no espaço vetorial R e o outro no espaço vetorial V. Tanto Sim. que no material que eu vi, ele usava uma barra dupla para esses mais generalizados, né? É. Usava duas barrinhas, assim. Sim. Então, mais uma vez, esse aqui é o módulo de um número. Por sua vez, esse outro aqui com a mesma notação, ele é o módulo de um vetor. Então, assim, é só o contexto que vai mudar. Mas como, novamente, como o Leonardo disse, alguns usam uma outra barra aqui. Não é assim que eles usam, você tem uma... Ou chama de número absoluto também. Enfim, mas assim, isso aqui acaba que, como o conjunto dos números reais pode ser entendido como espaço vetorial R, é possível mostrar que isso aqui é exatamente o comprimento do vetor alfa que advém do produto interno usual, que é simplesmente o produto de números. Para que tudo isso? Só jogar em SIABS. Parece live, né? Que os caras botam no chat lá. Tá. Então Fiadas. Nós temos outras duas propriedades. Essa daqui é a famosa desigualdade de Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz. Ela diz o seguinte, que para todos os vetores U e V do espaço vetorial euclidiano V, o módulo do produto interno de U com V é menor do que ou igual a o módulo de U vezes o módulo de V. Novamente, tem a mesma notação aqui, mas estes módulos aqui são módulos de vetores. Este módulo aqui é módulo de número real. E assim, essa propriedade também vale quando o espaço vetorial é complexo. Então, assim, mesmo quando isso aqui é um número complexo, as propriedades continuam valendo. A desigualdade de Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz. E a desigualdade triangular, que é para todos os vetores U e V do espaço vetorial euclidiano V, nós temos que o módulo da soma de U com V é menor do que ou igual à soma dos módulos de U e V. Acho que tá até desenhado aqui, né? Vou chamar esse aqui de U e outro de V. Aqui, novamente no R2, vetor U, vetor V, somando os dois, então eu tenho o vetor U mais V. Então, a desigualdade triangular diz que o tamanho desse vetor U mais V, ele nunca vai ser maior do que a soma dos tamanhos de U e de V. Ela é dita desigualdade triangular porque justamente a soma de dois vetores no plano ou no espaço R3 formam um triângulo. E a propriedade diz que o tamanho de um lado de um triângulo nunca é maior do que a soma dos tamanhos dos outros dois. Assim, ele pode ser igual quando os vetores U e V são colineares e têm o mesmo sentido. Que é como se fosse um triângulo degenerado, assim, um segmento de reta. Assim. E nos outros casos é sempre menor. Ok? Assim, eu vou demonstrar para vocês a desigualdade de Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz, porque ela é a menos intuitiva. As outras ficam, assim, essas duas primeiras é muito fácil. Vou mostrar. Essa daqui dá um pouquinho mais de trabalho, mas assim, é de boas. Essa aqui é um pouco diferente.
Eu vou demonstrar essa aqui para o caso de espaços vetoriais reais, daí deixo o caso de espaços vetoriais complexos para vocês. Taca no Bhaskara. Mó legal. Não entendi a piada, mas enfim. Então, vamos lá. Não sei se eu vou saber, porque, assim, por algum motivo não estava nas minhas notas da demonstração aqui, mas vamos tentar. Demonstraremos desigualdade de Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz. Achei que ia digitar. Não fiz isso. Porque, assim, na verdade, eu nem sei digitar em cirílico, porque eu não tenho teclado em cirílico. Eu teria que mudar aqui para cirílico e eu não sei onde ficam as teclas. Mas, enfim. Tipo, tá bem melhor que o mandarim, né? Porque o mandarim nem funcionou. O mandarim tá vendo figura, né? Exato. Então, vamos ver se eu sei. Então, sejam U e V quaisquer dois vetores um espaço vetorial euclidiano V. Seja alfa um número real qualquer. Definamos o vetor W igual a U mais alfa V. Calculemos a norma de W. Por exemplo, acho que é mais fácil a norma quadrada. Norma quadrada de W. Norma quadrada de W é a norma de W é a raiz do produto interno de W com W, norma ao quadrado, isso ao quadrado. Ok? Beleza? Então, essencialmente, isso aqui é simplesmente o produto interno de W com W. Antes da gente abrir aqui, o que a gente sabe sobre o produto interno de W com W? Você definiu ele já ou não? Assim, isso aqui é um espaço vetorial euclidiano qualquer. Significa um espaço vetorial real de dimensão finita que tem algum produto interno. Assim, dado Tem que qualquer... satisfazer aquelas propriedades lá. Né? Isso, vamos voltar lá então, já que talvez não esteja muito aqui, né? Então, o que a gente sabe do produto interno vetor com ele mesmo? Tem que ser maior ou igual a zero, né? Maior ou Só igual a vai ser zero se eles forem nulos. Assim. Jóia. E onde é que a gente está aqui? Então, isso aqui é maior do que ou igual a zero. Além disso, o produto interno de W com W, ele é, nós definimos W aqui.
aqui. Ok? Então, usando as propriedades do produto interno, nós sabemos que tem propriedade distributiva dos dois lados ali e tal. Isso aqui fica o quê? Fica o produto interno de U com U, somado com produto interno de U, produto interno de U com alfa vezes V, mais alfa vezes V, produto interno com U, mais alfa V, produto interno com alfa V. Ok? Se vocês tiverem dúvidas, pode falar, hein? É mais devagar, professor. Joia? Tranquilo. Então tá. Então, novamente, utilizando as propriedades do produto interno, isso aqui é mais 2 vezes alfa e mais alfa ao quadrado. Beleza? Nós vamos reescrever isso aqui assim. Nós sabemos que, vou começar com o alfa quadrado aqui, nós sabemos que o produto interno de V com V é o mesmo que o quadrado da norma de V, por definição de norma. Isso aqui é quadrado, mais 2 vezes alfa, isso aqui continua assim, V, mas, e aqui, novamente, tem produto interno de U com U, que é quadrado da norma de U. Isto aqui é produto interno de W com W, que a gente sabe que nunca é negativo. Significa que essa expressão toda aqui nunca é negativa. Tá? Então, definimos agora a parábola. F como função de alfa, como sendo I mais 2 vezes E alfa. Ok? Vou definir essa parábola aqui como função de alfa. Isso aqui é um polinômio de grau 2. Né? Tem um número vezes alfa quadrado, mais um número vezes alfa, mais um número. Tudo bem? O que você sabe me dizer sobre esta parábola? Ela vai ter um mínimo no vértice, né? Okay. A concavidade dela é para cima ou para baixo? É para cima, né? Positivo, né? É. Assim, tecnicamente, isso aqui é uma parábola desde que V não seja vetor nulo. Tá? Senão isso aqui é simplesmente um número, o quadrado. Mas assim, assumindo que V não seja vetor nulo, então isso aqui tem uma concavidade que é para cima. Eu vou desenhar algumas parábolas aqui à mão livre. Eu não preciso fazer à mão livre, eu posso fazer, sei lá, só...
g de x igual a x quadrado, de x igual a x quadrado menos 2, e de x igual a x quadrado mais 2. É claro que onde isso aqui vai estar, aqui, vou até tirar os números aqui dos eixos, né? Configurações, eixo. Tira os números, porque assim, onde isso aqui vai estar especificamente, não importa pra gente, né? Mas assim, levando em consideração esta expressão aqui, a gente sabe que a concavidade das parábolas é para cima. Qual destas parábolas, ou quais dessas parábolas, melhor representa essa expressão aqui? É aí, né? Aí é essa daqui. Por quê? Porque tem um termo 2 ali multiplicando alguma coisa, né? Termo 2 se diz esse daqui? Ah, não, mas tem um alfa ali, né? Tinha que ser mais 2x, né? É, Não, mas ela vai só deslocar para a direita, né? Acho que você... assim, aqui eu posso pôr um mais 2x em todos aqui. Não, eu não posso pôr em todos. Tem que pôr dentro do 2x. E aqui também. A menos, né? Que daí muda para o outro lado. Por algum motivo, é melhor de ver. Assim, só vai para os lados aí, se você coloca aquele termo de 2x ou não. Tá? Então, assim, novamente a pergunta: qual ou quais dessas daqui, a vermelha, verde ou azul, que melhor representa essa função aqui? Bom, Não? agora eu buguei, cara. Tá. Então, Porque o assim, x é o alfa, né? oi? O nosso x lá é o alfa, né? Isso, a gente não pode chamar aqui de x. Então. Mas isso que eu falei, porque daí tem um mais 2, só que no caso o x está multiplicando o segundo termo ali, né? Ou seja, Ele só basicamente desloca para o lado. pro lado, né? Mas é tudo positivo, né, esse cara aí, né? Então, o que é tudo positivo? A função inteira, né? Função inteira. Assim, na verdade, ela é não negativa, né? É não negativa. Um caso acho que vai ser 0, né? Pode ser que seja zero, pode ser que seja positivo, mas ela nunca pode ser o quê? Negativo. Alguma dessas aqui tem valores negativos? Azul tem, né? Azul tem. Então, ela não pode ser azul. Por quê? Porque entre essas duas raízes aqui, a função é negativa. Isso não pode acontecer para nenhum valor de x aqui. Tá? Porque isso equivaleria a existir valores de alfa para o qual esta expressão é menor do que essa expressão aqui é menor do que zero, o que viola a propriedade de produto interno. Tá? Em outras palavras, esta parábola aqui, quantas raízes reais ela pode ter? No máximo uma, né? Se ela encostar No ali no máximo uma. vértice. Exato. Então ela pode ter zero ou uma raiz real, ela não pode ter duas. Porque se ela tiver duas, significa que vai ter valores de x para os quais essa propriedade aqui de cima é violada. Tudo bem? Então tá. Então, como devemos ter f de x maior do que ou igual a zero
para todo x, f não pode ter duas raízes reais, vamos por assim, distintas. Então, agora eu cheguei no comentário que o Leonardo fez aqui, Bhaskara. A gente usa a fórmula de Bhaskara aqui, expressão. As raízes são menos b, para menos 2 vezes o v, mais ou menos a raiz de b ao quadrado, que vai ser 2 vezes o v quadrado, menos 4a, opa, 4a, que é do v ao quadrado, vezes c, módulo i ao quadrado, dividido por 2 vezes módulo do v ao quadrado. Então, estas são as raízes dessa parábola. Como ela não pode ter duas raízes reais distintas, o que está dentro da raiz aqui não pode ser positivo. Pode ser zero, pode ser negativo. Por quê? Porque se ele for positivo, a raiz vai ser o número real, e isso aqui vai ter duas raízes reais distintas. Então, o que está aqui dentro pode ser zero, pode ser menor do que zero, mas não pode ser maior do que zero. Tá claro? Logo, isso aqui tem que ser menor do que ou igual a zero. E meio que acabou, né? Porque é só terminar as contas aqui. Aqui a gente tem 2 produto interno com V quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que 4 interno com V ao quadrado, menos 4 aqui. Então, esses 4 a gente pode dividir tudo por 4, some os 4 daqui. Vou passar um termo para o outro lado. Então, isso aqui. E aqui, como são números reais ao quadrado, a gente pode sair a raiz de ambos os membros. Aqui, só que a raiz do número real, o módulo desse número. Eu queria mostrar, né? Cadê? O módulo do produto interno com V é menor do que ou igual. É só trocar a ordem. Em números reais, não pode trocar. Menor do que ou igual ao produto dos módulos de U com V. Eu gosto dessa demonstração, em particular, pelo seguinte. Porque não tem nenhum motivo para a gente escrever isso aqui. Mas uma vez que a gente escreveu isso aqui, a gente sabe que isso aqui tem que ser maior do que ou igual a zero. A gente abre ali, vê que isso aqui é maior do que ou igual a zero. E daí a gente desenha os gráficos de todas as parábolas, assim, a forma geral das parábolas que a gente tem. E vê que de um tipo não pode ter, olhando para os gráficos aqui, como a gente fez aqui. E por isso eu gosto bastante dessa demonstração. Mas assim, eu confesso que começo por uma coisa que não tem o menor cabimento, né? Para que eu vou começar a escrever um negócio assim e tal? Mas enfim, assumindo, e a gente pode ser. Provavelmente quem demonstrou começou de trás para frente, né?
Eu não sei nem se... Normalmente é o que a gente faz, né? Normalmente é assim. Viu? Normalmente você já intui que a propriedade é verdadeira e vai fazendo equivalências, né? Você vai voltando para trás. E daí você fala Isso, assim, mas como é isso que... aqui... eu não li Mas em algum os momento artigos teve um originais passo mágico. Em algum do, momento, do mesmo que seja de Cauchy. trás para frente, teve que ter um passo mágico. Que o cara olhou uns quadrados ali e falou: eu preciso de alguma coisa que é A ao quadrado mais 2AB para ver se eu justifico isso aqui, tá ligado? Assim, eu não sei de onde que... Assim, eu entendo que vindo daqui para... mesmo vindo aqui para cá... beleza, até aqui vai bonito. Aí dependente, isso aqui, obviamente, como é que eles chamam isso? Delta da fórmula de Bhaskara? Assim, não sei como é que vai. Enfim, eu acho que esse aqui... Não sei, eu Esses não... malucos batem o Eu olho para a diria estrutura que... e. Eu não li os que... artigos originais lá do Cauchy, do Bunyakovsky, de Schwarz, não sei se foi esse o primeiro caminho. Porque, assim, tem diversas demonstrações dessa desigualdade. Não sei se foi essa que eles utilizaram. Assim. Então, daí fica como exercício para vocês as outras três e essa daqui para o caso complexo. Assim, pode parecer que é muito simples fazer o caso complexo, só que lembre-se que um desses daqui vai ser um alfa asterisco, daí você não vai juntar aqui em 2 alfa, vai ficar alfa, UV, mais o complexo conjugado disso. Aqui vai ter o módulo de alfa, ou seja... assim, provavelmente vocês vão ter que usar uma outra estratégia para mostrar o caso complexo. Na verdade, se você pegar o alfa real, o conjugado dele é ele mesmo. Então, acho que dá tranquilo, não dá? Se restringir isso aqui para um alfa real, né? Não, eu já pego a função f com inputs reais. Os f, Isso, eu tô então, pegando o alfa real. estabelecendo o real. Sei... porque daí os coeficientes... deixa eu ver aqui. O coeficiente do alfa aqui... vai ser o número Aí real. dá problema, né? Esse produto interno Exato. pode ser um complexo. Vai ser a parte real disso daqui. Eu não sei se vai conseguir ir muito além. Vai ser estranho. Mas enfim, vocês veem lá como é que vocês fazem. Aqui não vai ser simplesmente essa é a parte real dessa quantidade, daí tem que ir seguindo aqui, ver onde mais vai dar problema. Vai sair numa outra coisa aqui. Eu não sei se dá para seguir essa mesma linha para o caso complexo. Perguntas? Tranquilo. Eu não sei o que eu faço. Eu acho que eu vou falar de uma outra coisa. Eu vou deixar de lado isso aqui, porque assim, o próximo assunto é ângulo entre vetores. Daí a gente vai ver o seguinte, que não apenas o comprimento de um vetor pode advir do produto interno, mas a noção de ângulo entre vetores também. Então, a gente já discutiu sobre isso. Isso que eu ia falar, você já deu essa aula no dia que eu estava perguntando do ângulo lá. O que era mais fundamental, né? Exato. Mas assim, a gente não viu, só comentei, né? A gente não viu como é que chega. Muito provavelmente, historicamente... Eu lancei uma folha de Chamex enorme, além, mostrando a construção de ângulo. Muito provavelmente, historicamente, o ângulo veio primeiro, mas a posteriori foi notado que, assim, se você define produto interno primeiro, você sempre consegue definir ângulo, mesmo quando o teu produto interno é maluco e não tem nenhuma interpretação geométrica, você vai ter ali um ângulo que tampouco tem alguma interpretação geométrica, então por que serve? Fica o questionamento, mas assim, é possível. Mas eu acho que não vou falar Não é disso. que você define funções ortogonais, né? Sim, é verdade. Você consegue definir pelo produto interno das funções lá que elas são ortogonais, né? Isso, Aquela integral lá da zero, né? Assim, então, em especial, quando o ângulo é zero e o ângulo é π sobre 2, isso aqui é muito importante. Nos demais casos, assim, basta saber que não é nenhum desses, e daí, tipo, tanto faz o valor específico, porque vai depender especificamente do produto interno. É isso aí.
Ok, então eu vou falar de um outro assunto agora, um assunto que eu já comentei também, mas que, assim, não dava para eu ir muito além do meu comentário, porque a gente não tinha visto norma ainda, tá? Vou falar o seguinte, falar de mecânica quântica. Então, isso aqui, novamente, foi uma pergunta, eu acho que do Salem, de novo, que era assim, quando a gente tem um espaço vetorial de dimensão infinita. Quando a gente tem um espaço vetorial de dimensão finita, sempre que a gente pega um vetor qualquer, multiplica por um número, pega um outro vetor, multiplica por um número, não interessa quantos você faz, você soma, o resultado disso sempre é um vetor. Quando a gente tem um espaço vetorial de dimensão infinita, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque dependendo da soma infinita que a gente faz, desse tipo, essa combinação linear, entre aspas, infinita, pode resultar um vetor daquele espaço, dependendo, pode ser que não. Tá? Então, aqui eu vou mostrar um exemplo de um espaço vetorial de dimensão infinita que tem aplicação, né, aplicação na física, e que você, dependendo dos vetores que você soma, vai resultar uma coisa que não faz parte daquele espaço. Então, assim, eu acredito que o Salem tenha uma certa familiaridade com o que eu vou falar aqui, pelo menos no começo. Suponho que o Leonardo tenha talvez menos familiaridade, mas daí o que vocês não forem entendendo, qualquer um de vocês me perguntam. Então, nós vamos tratar o seguinte, do oscilador harmônico quântico. Leonardo, você falou alguma coisa? É que é chique. Ah, tá. Oscilador harmônico. Oscilador harmônico, assim, acredito que o oscilador harmônico clássico, muitos de vocês tenham estudado no ensino médio. Talvez, eu acho. Não me lembro bem que a gente estuda no ensino médio, mas assim, o que é um oscilador harmônico clássico? A realização mais simples dele é o seguinte, você pega um bloco, coloca numa superfície escorregadia, se você deixa ele, se você não aplica uma força nele, ele fica, se você é muito bom de deixar as coisas paradinhas no lugar sem aplicar força nele, ele vai ficar parado no lugar. Se você aplica uma força nele, ele sai deslizando e nunca mais para, se for bem escorregadia a sua superfície. Isso não é oscilador harmônico. O oscilador harmônico, você pega esse bloco aí na superfície escorregadia, gruda uma mola nele, e a outra extremidade dessa mola você gruda na parede. Essa mola não é qualquer, é uma mola Hookeniana, que satisfaz a lei de Hooke. E assim, basicamente a força que ela exerce quando você comprime ela é proporcional ao quanto foi comprimida, e o mesmo quando você estica. Então, você comprime a mola, ela vai aplicar uma força contra a compressão, que vai ser proporcional ao quanto foi deslocado dela, e quando você estica ela, a mesma coisa. Você estica, ela vai aplicar uma força puxando de volta, e essa força é proporcional ao quanto foi deslocado. Se você pega esse bloco, acopla a mola nele, acopla a mola na parede, se você vai ter uma posição ali em que a mola está numa situação de equilíbrio, que ela não aplica força, a mola, você solta a mola fica ali. Se você deixa o bloco de tal forma que a mola esteja nessa situação, ele não vai se mexer. Se você desloca o bloco dessa posição, chamada posição de equilíbrio, e solta, o que vai acontecer? Se você comprime a mola, ela vai aplicar uma força no bloco, vai empurrar o bloco vai chegar na posição de equilíbrio, só que não vai ficar parado ali, porque ele vai ter uma certa velocidade, vai ter um certo momento. Então ele passa da situação de equilíbrio, a partir de ele está esticando a mola. Então quando ele passa da situação de equilíbrio, a mola vai puxar o bloco de volta. Então, essencialmente, ele vai ficar balançando para lá e para cá. Leonardo, em especial, tá claro? Claro. Ok. O que nós vamos lidar aqui não é isso. É a versão quântica disso. Você pega esse sistema e trata... Você estava me perguntando como é que você vai fazer agora. Então, assim, só que como eu disse, essa aqui é apenas uma realização. Você pode pensar no oscilador quântico como, sei lá, você tem uma molécula diatômica que também fica balançando ali, daí quanticamente, isso aqui essa visualização não existe mais, o negócio está
tá balançando para lá e para cá, mas assim, é o tratamento mais preciso de uma molécula que está fazendo isso do que a mecânica clássica, que é um negócio balançando, pode descrever. É a descrição quântica disso. Como que você imagina isso? Assim, não interessa o que você imagine, está errado. É uma das propriedades da mecânica quântica, ela não é visualizável. Né? Não adianta eu tentar fazer nenhum desenho, porque qualquer desenho que se faça de qualquer coisa em mecânica quântica é errado. Intrinsecamente, não existe representação pictórica da mecânica quântica. Né? Não dá para desenhar nada, não dá para falar para você imaginar nada. O melhor que você pode fazer é isso. É como se esse bloco fosse uma molécula, e daí você não consegue ver a molécula e ela está balançando, mas não. Espero que tenha ficado claro. E a força é a bola, que é um campo. Exato. E a força também não existe. Existe, não é, exato. Ou seja... Que legal. Dúvidas? Tranquilo. Ótimo. Bastante. Então, pode colocar. Não, mas é bom porque o espaço vetorial complexo também não existe e quando se aplica a ele, as contas batem, né? Então, duas coisas que não existem. Não existe esse troço. Né? Abstrato, isso aí. Eu não, assim, deu uma cortada no que você falou. É o áudio dele Assim, quântico. Exato. Eu falei para também que esse troço aí é bem mais abstrato que esses espaços de tudo. Isso aqui é subjetivo, tá brincando. Então, assim, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai definir um operador linear. A gente vai dar um nome para esse operador, a gente vai chamar ele de Hamiltoniano do sistema. Assim, como a gente viu, o operador ele pode ser diagonalizável ou não. Esse, em especial, ele é diagonalizável. O que esse Hamiltoniano tem de especial é que seus autovalores são os possíveis resultados de uma medição da energia de um oscilador harmônico quântico. Então, assim, você tem lá o oscilador harmônico quântico, a sua molécula que está numa mola que não existe, vibrando, mas sem tecnicamente vibrar. Você vai medir a energia dessa molécula, o resultado é uma medição, um experimento que você faz assim, vai ser algum dos autovalores desse operador aqui. Tá? Isso aí é assim, é um dos postulados da mecânica quântica. A mecânica quântica é feita assim. Ela é descrita matematicamente como essencialmente uma álgebra linear, um pouco mais complicadinha, e a cada quantidade física a gente associa um operador linear, e a medição, uma realização lá num experimento, num laboratório de uma quantidade física é descrita matematicamente como os resultados dessa medição como os autovalores do operador associado. Tá? E acontece que este espaço vetorial do oscilador harmônico quântico é um espaço vetorial de dimensão infinita. Então, existem infinitos autovalores de energia. Quando você mede a energia do teu oscilador harmônico quântico, você pode ter um resultado dentre infinitos. Mas não é qualquer um que pode. Tá? Você tem uma coleção inumerável de infinitos valores possíveis e vai sair um. Tá? Qual que vai sair? Em geral não se sabe, a gente consegue calcular apenas as probabilidades. Tem uma probabilidade de que cada um específico, cada alto valor específico seja o resultado, e essa probabilidade depende especificamente do estado no qual o teu oscilador harmônico quântico está. Assim, só para assim, encurtar o caminho, assim, a gente consegue calcular as probabilidades de cada alto valor ser obtido numa medição de energia. Ok?
Então, a gente chama esse operador hamiltoniano de H, a gente coloca aqui um circunflexo em cima. Na verdade, meio que eu só coloco para separar o que é operador, o que é número. E esse operador é uma constante que, assim, uma constante vai depender especificamente das propriedades do oscilador, então isso aqui é essencialmente uma constante. Aqui o operador identidade, e aqui, aqui é um outro operador, chamado operador número. E a autobase desse operador aqui, ela tem infinitos vetores, e os vetores, estou dando aqui por V índice N, onde N é um número inteiro não negativo. E ele satisfaz o seguinte: quando a gente atua com o operador hamiltoniano num vetor dessa autobase, essencialmente o que vai acontecer é o seguinte: vai dar aquela constante que tinha lá, vai ter um meio aqui, e vai ter um certo número inteiro não negativo aqui. Esse é o autovalor. Então, isso aqui é quando a gente mede a energia do oscilador harmônico. Se o oscilador harmônico tiver num outro estado, que é da autobase dele, do hamiltoniano, então a gente sabe que o valor de energia vai ser esse aqui. H cortado ômega, que é tal constante lá, que multiplica N mais meio. Novamente, esse N aqui, ele sai da teoria lá, que esse N aqui, ele pode ser qualquer inteiro não negativo. Ele está associado ao mesmo índice do vetor aqui. Esse aqui é o autovalor todo. Vocês se perderam no que eu falei? Tranquilo. O Leonardo não vai nem responder. Novamente, Leonardo, se você não entender, pergunta. Essa autobase, ela é normalizada. Leonardo? Eu perdi mas vamos ver no que dá. Tá. Essa autobase, ela é normalizada. Então, se você pega dois vetores quaisquer aqui, só tem... Assim, quando você pega o mesmo vetor, tem que dar 1. Quando você pega vetores distintos, dá 0. Assim, o mais importante é que a norma dos vetores da base vale 1. Então, se você pega Vn com Vn, vou pintar de Vn com Vn, isso aqui é a norma de Vn ao quadrado, isso aqui dá 1. Professor, só uma dúvida que eu me perdi agora. Você está considerando o produto escalar definido como Ket-Brown? Bracket. Né? Bracket. Né? Mas assim, aqui eu estou usando a linguagem... É isso que eu imaginei. Você está vendo aqui, mas sim, é o... É o conjugado vezes o... Isso, é. Mas assim, só para simplificar, estou usando a mesma notação aqui. O que eu quero chamar a atenção é isso aqui, né? Os vetores da base, todos têm norma 1. Essa é a coisa mais importante aqui, tá? Mas sim, é que assim, a pergunta do Salem tem a ver que, na verdade, assim, esse espaço vetorial aqui não é um espaço vetorial complexo. Então, assim, além de ser de dimensão infinita, tem outras sutilezas envolvidas, inclusive no produto interno, que eu estou meio que passando por cima só para deixar claro uma questão aqui, que é a questão do tamanho dos vetores. Os vetores da base têm tamanho 1. Tá? Agora, vamos considerar esse vetor U aqui. Esse vetor U, ele é uma, entre aspas, que é uma combinação linear, né? O que eu fiz? Peguei os vetores da base, da autobase do hamiltoniano, multipliquei eles por um número e somei todos. Então é base infinita, mas é enumerável, pelo menos, né? Isso. Porque as bases infinitas que eu vi até agora, elas não eram nem enumeráveis, tipo, era de função. Existem também. Mas assim, eu tinha falado, né, que... Ele comentou no começo lá que era numerável. São enumeráveis. Eu tava nessa hora. não peguei. São enumeráveis. Esses autovalores aqui são enumeráveis, então, portanto, a base é enumerável também.
infinita, mas enumerável. Tá? Então, tem o vetor U, a gente está pegando cada um desses vetores tem norma 1, né? A gente está multiplicando eles todos pelo mesmo número e a gente está somando tudo. Nada assim, que a gente não espera que isso aqui tenha norma 1 em geral, alguma coisa desse tipo. Assim. Quando a gente pega vetores da base, todos com norma 1, a gente multiplica eles por números aleatórios, a gente vai encontrar que, em geral, a norma disso aí não vai ser 1. Só que se não for 0, a gente sempre pode normalizar o vetor que sobrou, certo? Assim, primeiro, a gente não... Assim, só para deixar claro, a gente não espera que isso aqui tenha norma 1. Mas depois a gente vai normalizar ele. Então, a gente vai calcular aqui o quadrado da norma dele, que é simplesmente pegar esse vetor e calcular o produto interno com ele mesmo. Tá? É o π² sobre 6 ali, invertido em raiz. Interessante. Esse raiz de 6 sobre π não é aleatório, né? Ele tem a ver com aquele π² sobre 6 da série quadrada lá, né? Exato. É justamente legal. Por isso que ele foi escolhido aqui. Massa, que massa. Beleza. Desculpa, eu tinha falado que todos eram com o mesmo número, não, né? Não, obviamente não é com o mesmo número, depende de N aqui. Você tinha falado, só que eu pensei que você tinha percebido. Daí só eu falei atrapalhado. O mesmo número é constante ali, né? Raiz de 6 sobre π. A raiz de 6 sobre π é constante, mas esse termo aqui não é, né? Então, estou multiplicando cada vetor da base por um número específico e estou somando tudo. Então, beleza, eu faço a conta aqui, né? Levando em consideração que o produto interno, quando o M é diferente de N, dá 0, e quando o M é igual a N, dá 1. Ou seja, isso aqui é delta de Kronecker. Então, faço as contas aqui. Como isso aqui vira uma delta de Kronecker, eu posso sumir com uma das somatórias aqui. Sumir com a somatória em M, todo lugar que aparece M, eu troco por N, resulta nisso aqui. Então, sobrou em 6 sobre π² que multiplica... 6 sobre π² que multiplica essa série de 1 sobre N mais 1 elevado ao quadrado. Ok? Esta série em especial aqui resulta em quadrado sobre 6. Então, esse vetor aqui, U, tem norma 1. Joia, né? Ainda bem, né? Bem isso daí. Joia, né? Bem... Agora o que a gente vai fazer? A gente vai calcular um outro vetor. Vamos pegar esse mesmo U aqui, que a gente sabe que tem norma 1. A gente vai atuar com o Hamiltoniano nele. Bom... Hoje sou eu que estou incomodado com a anotação, meu Leonardo. Você tá... É ruim, né? Então, essa anotação eu gostei. Parabéns. Eu coloquei um tio, cara. Eu gosto de usar tio. O pessoal gosta de usar 0, tipo, por exemplo, a função nula, o pessoal coloca 0. Eu não engulo colocar 0 para função, eu tenho que pôr um tio em cima do 0 para identificar a função nula. Então, não tá parabéns essa anotação, eu gosto. Obrigado. Mas eu sei o que eu falei em passo, sim, porque exige um esforço para mim para escrever desse jeito. Tá, mas então beleza, esse vetor aí tem norma 1. Oi? Parece aquele chapeuzinho chinês, né? Aquele do Kung Fu Panda lá. Não, mas esse chapéu é esse. Mas não é esse chapéu. Não é esse o problema. O que está incomodando é os vetores. É todo o resto. Escrever isso aqui. Não tá incomodado com o chapéu? Tá incomodado com quem, então? Ele tá incomodado com isso aqui. Com o cat ali. Isso aí é um cat, pô. Ele tá incomodado com essa anotação aqui. Com essa aí. Tipo... Não, essa de produto interno me dá agonia também. Eu gosto daquela com o braquetezinho e vírgula. Então é justamente parecido com o que ele quer. Mas, enfim. Tanto faz, né? Só anotação. Eu devia ter usado aquela, então. Né? Aí tá. Continuando. Então, aqui nós sabemos que esse vetor U tem norma 1. Vamos pegar o operador Hamiltoniano e atuar nele. Isso aqui vai resultar em algum vetor aí. Então, vamos calcular que vetor é esse. Como a gente vai fazer essa conta aqui? Bom, o vetor U, vou copiar ele aqui. O vetor U, ele está escrito em termos da autobase do Hamiltoniano. Então, como o operador é linear, esse operador vai atuar, vai ignorar tudo isso aqui e vai atuar diretamente
Acho que tem uma sutileza aí, né? Acho que é essa passagem que dá problema, né? Essa passagem acho que não tá bem justificada, né? Porque é uma soma infinita. Essa aqui tá, mas assim, não é isso que dá problema, mas... Não, eu pensei que Não, fosse aí que ia dar ruim. mas é que assim, você só pode, quando você tem uma série aqui, desse jeito, você só pode atuar, fazer isso aqui, né, usar linearidade, quando essa função é contínua. A aplicação disso aqui, nisso aqui, é uma contínua. A gente não mostrou isso, mas nesse caso é. Então, assim, não é esse que dá o problema. Tá? Então, o Hamiltoniano vai atuar lá nos vetores da base, aqui nesses Vn aqui, e isso aqui a gente sabe quanto que dá. Por quê? A gente viu aqui em cima, e como eles são da autobase, vai resultar no... Isso aqui é um autovetor DH, né? Então vai resultar no autovalor vezes o autovetor. Tá? Lembrando que os autovetores também têm norma 1. Tudo tem norma 1 aqui. Então, beleza. O Hamiltoniano atuando nos autovetores, resulta no autovalor correspondente vezes o autovetor. E, no final das contas, sobrou isso aqui, ó. Expressão meio feia, mas assim, tá aqui. Somatória de n igual a zero até infinito, TK cortado ômega, que é uma constante, que multiplica raiz de 6 divididos por 2π, que multiplica 2n mais 1 divididos por n mais 1 vezes Vn. O que nós vamos fazer é calcular a norma desse vetor aqui. Então, vamos recapitular antes de a gente terminar a conta. Nós tínhamos uma base infinita, todas com norma 1. Todos os vetores com norma 1. Construímos um vetor como uma combinação linear infinita desses infinitos vetores. Esse vetor tinha norma 1 também. Agora a gente pegou, o Hamiltoniano atuou nesse vetor. Vamos ver quanto que é a norma desse vetor aí. Tem norma 1, o U tem norma 1, vamos ver qual que é a norma do HU. Então, a norma ao quadrado dele é o produto interno de HU com HU. Faz tudo essa conta aqui. Parece complicado, mas novamente, a gente só vai escrever aqui, ó, o produto interno de Vn com o VM. Opa, o VM aqui, fica isso daqui. Isso que a gente sabe quanto que dá. Dá delta de Kronecker. Tá? Aí, continua fazendo as contas aí, simplifica umas coisas. No final das contas, a gente termina com essa expressão aqui, ó. 3h cortado quadrado, ômega quadrado, dividido por 2π quadrado, que multiplica somatória de 0 até infinito, de 2n mais 1 dividido por n mais 1, elevado ao quadrado. E essa série aqui diverge. Então, esse vetor aqui, que ele é construído como o Hamiltoniano atuando num vetor que tem norma 1, não pode ser normalizado. Então, ele não faz parte dos estados da mecânica quântica. Então, isso aqui diverge. E esse aqui, esse operador aqui, ele é um exemplo de um operador chamado não limitado. Que é esse, que você pega vetores que tem uma norma definida, atua com ele e pode acontecer de você ter vetores que não tem norma. Ô, Boninho, eu tô muito curioso, cara. Tô muito curioso. Perguntar um negócio pra você. Essa série aí diverge, mas não tem aquelas técnicas lá de atribuir valores a séries divergentes? Ele não dá alguma interpretação física existente ou é só bobagem? Gosto de falar. Assim, não sei se nessa aqui especificamente, mas em algumas situações fazem isso, sim. E a gente chama de aquachambrar, né? Por isso que eu falei que o Leonardo está calculando aquela série divergente e achando aqueles números dele. Eu falei que é interessante, porque para aplicar em alguns problemas aí pode ter algum sentido, entendeu? Sim. É assim, só que na grande maioria das vezes, assim, não em todos, porque eu acho que nem todos os problemas foram resolvidos, mas assim, em muitos problemas em que se faz isso, assim, que faz, como você falou, né, isso aqui diverge, mas daí você faz lá, faz um negócio, sei lá, continuação analítica, faz umas coisas lá e dá, sei lá, -1/12.
É muito bom isso daí, cara. É. Eu sei que eu vim para esse curso. Assim, É muito engraçado. quando se faz isso, geralmente existe uma formulação mais precisa em que obtém aquele resultado sem passar por essas bobajaradas. Entendeu? Ah, sim, entendi. Por exemplo, é mais ou menos, você está usando distribuições, tá? Valor para relação somatório, né? Tipo, você, em vez de, não, deu ruim, vamos começar lá desde o início e vamos remontar o problema, Exato. definindo melhor as coisas. Exato. Tipo é mais ou menos o que foi feito lá, você está estudando distribuições, é assim, né? Tipo, inventaram lá a delta de Dirac, lá, uma coisa. Mas daí, tipo, depois foi criada uma teoria que justifica tudo aquilo sem fazer as coisas feias que são feitas. Entende? Assim, mas isso, em geral, é a posteriori, né? Primeiro, putz, isso aqui não diverge. Putz, mas eu sei que isso aqui tem que dar 3. Então, eu faço lá umas molecular ali e tal, e faço dar 3 e boa. Daí depois, tá, mas existe uma outra teoria que não é aqui, não é a álgebra linear, é uma outra teoria mais geral que nem aparece essa série aqui, mas aparece uma outra quantidade aqui que acaba dando 3. A gente finge que nunca existiu essa época em que a gente só... A gente finge que a gente sempre tinha aquela teoria forte. Não. Nunca existiu essas loucuragens. Isso daí não teve. A gente já sempre teve essa teoria aqui. Exato. Então, assim, esse aí foi o exemplo que eu tinha falado lá quando a gente estava discutindo de espaço de dimensão infinita lá e tal. Falei que no livro do PISA, de mecânica quântica, tem. Vou ele aqui, inclusive. É de lá que eu tirei esse exemplo em particular. Nossa, caiu umas coisas. Livro do PISA. O famoso PISA. Ele... Assim, eu gosto desse exemplo porque assim, ele é... só uma coisa. Se o Leonardo tiver alguma dúvida, é um livro que ele mostrou ali, tá, Leonardo? Ele não tá vendo? Não, aquilo que ele mostrou é um livro, tá? Não sei se você conhece. Ele não entendeu? Isso é um livro. É livro em papel e tal, né? Entendi, assim, o pessoal que nasceu no milênio passado, assim, já aconteceu de comprar livro para ler, assim, que é feito em papel, assim, com folhas, e assim, tem coisas escritas nele, parecido com o PDF, como se tivesse impressão, né? Como se pegasse o PDF e imprimisse, coisa assim. Mas eles vendiam assim, tipo, tudo só assim. Era assim que estudava, não existia virtual, era só assim. Tá? E um cara ficava só no Ctrl F e depois escrevia todas as palavras e anotava a página que estava no fim do livro. E eu acho que não tem. Ele pegava o Ctrl F e criava uma outra página e chamava de índice, né? Esse aqui não tem índice remissivo. Não, tem sumário só, né? Você vai ficar só os títulos. Né? Desgraça. Mas assim, eu gosto desse exemplo porque ele é fácil, né? Preciso para você entender o que está acontecendo. E assim, é um problema muito simples do ponto de vista físico. Não é simples, uma das únicas coisas que a gente consegue calcular, que é o oscilador harmônico, e assim, já dá problema nele. O que não dá problema, né? São poucas coisas, pouquíssimas. Tranquilo, professor. Dúvidas? Leonardo? Beleza. Então é isso. Daí, na próxima aula, a gente vai começar com ângulos entre vetores. Tá bom? E... assim, já aviso para todos os que... Eu já comentei isso, mas nem todos estavam presentes. Então, assim, tipo, em breve teremos avaliação de álgebra linear 2. Né? Então, vocês façam as listas lá de autovalores e autovetores, isso aí. Tá? Então, vai ter uma avaliação disso. Daí, depois que a gente terminar aí, produto interno, vai ter uma avaliação do produto interno. Deu que sobrar, a gente faz trabalho. Daí, né? Assim, pelo programa da disciplina, a gente tem que ter 2 avaliações e um trabalho, então, assim, a gente vai ter que ter aí, né? Já que você tocou no assunto, professor, beleza? Avaliação no sentido que você diz prova normal ou... Isso, é prova. Só que assim, tipo, prova, a menos que vocês queiram fazer em aula, assim, vai ser no Google Classroom também. Né? Não, prova que eu digo assim, no sentido que vai ser um trabalho mais curto, digamos assim. Isso, tá. Tipo isso. Tá. Não, só para saber o nível de preparação, né? Assim, é tipo um trabalho, só que mais curto e com menos tempo, né? Vocês vão ter 3 semanas para fazer, vão ter uma. Mas assim, não vai ser extenso.
Não vão precisar de uma semana para fazer, vai ser só para vocês não ficarem desesperados. Leonardo? Tá bom? Tudo bem? Quê? Tá bom? Ah, só falou que tá bom. Ok, tá bom. É. Então tá. Então, até quinta-feira. Tudo de bom para vocês. Valeu, pessoal. Igualmente. Tchau, tchau. Até.